Então, gente, vocês estão felizes hoje? Sabe que os nossos pastores, boa parte da liderança da nossa igreja não está aqui hoje porque eles estão numa conferência de líderes e ministros, né, na igreja sede. Mas algo que o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração foi que a gente vai ter uma conferência aqui hoje também. Sabe, querido, todas as vezes que você se expõe à palavra de Deus, você tem uma conferência com Deus, porque a palavra conferência vem de conferir algo. Todas as vezes que a gente se expõe à luz da palavra, a gente vai conferir como é que está a nossa vida, a gente vai ver se a gente está de fato andando de forma alinhada com a palavra de Deus. Então todo culto é uma conferência. Todas as vezes que você se encontra com um irmão e começa a falar do amor de Deus, falar da palavra de Deus, ali é uma conferência. Então deixa eu te dizer algo, não espere conferência ser marcada, seja você uma conferência para outra pessoa. Aleluia! E a palavra que Deus trouxe ao meu coração e está um misto do que eu preparei, guiado pelo Espírito, e do que o Espírito Santo também vinha falando comigo dentro do carro. São duas coisas que têm a ver, mas foge um pouco do script aqui, como a gente diz, né? Mas é mais na frente que eu vou tocar nesse assunto, e eu preciso tocar nesse assunto que o Espírito Santo vinha falando comigo dentro do carro. A palavra que o Senhor colocou em meu coração foi honra e lealdade, princípios que te fazem manifestar prosperidade. Honra e lealdade, princípios que te fazem manifestar prosperidade. Por que manifestar, Diego? E por que não ter prosperidade? Porque a Bíblia diz que nós já somos abençoados. Mas entre ser e manifestar, há uma distância, há uma separação. E um dos exemplos que o Senhor colocou em meu coração foi até o exemplo de Spurgeon, de uma mulher que eu até contei no último culto que eu ministrei, mas alguns não estavam aqui, acredito eu. E falava de uma mulher que viveu uma vida medíocre, uma vida ela era secretária do lar, né, trabalhava como doméstica na casa de um patrão, e trabalhou uma vida inteira passando escassez, necessidade, mas certa feita esse patrão morreu e entregou uma carta para ela. E ela pegou essa carta, achou bonita e colocou na parede, fez um porta-retrato e colocou na parede. Resumindo a história para a gente ganhar tempo, ali se tratava de um testamento. E quando o Spurgeon foi visitar essa mulher, já no leito de morte, ela simplesmente conversa com ele e começou a contar que teve uma vida inteira de mediocridade, uma vida inteira de sofrimento, de escassez. E de repente chama a atenção aquele quadro na parede. Quando ele olha, ele pergunta a ela: você sabe o que é aquilo ali? Aí ela explica que foi algo que ela havia ganho do patrão dela. Um patrão muito rico, com muitas posses e etc e tal. E naquele testamento havia o próprio patrão passado toda a herança dele para ela. Fazendas, empresas e meio mundo de coisas. Ou seja, a mulher era rica, milionária, mas não desfrutava. E em comparação com isso, esse exemplo me chamou muita atenção, porque a gente como igreja, a gente já é rico, a gente já é abençoado, e a prosperidade ela não se resume apenas em ter dinheiro, no valor da célula. A prosperidade que Cristo conquistou para a gente na cruz, ela envolve paz, ela envolve alegria, ela envolve uma vida de refrigério, ela envolve uma vida, sabe, amados, de eu poder entender que eu sou pleno e que eu posso dar para o meu próximo. Aleluia, essa é a verdadeira prosperidade bíblica. Mas o porquê que muitas pessoas dentro da igreja não estão desfrutando dessa prosperidade ao ponto de simplesmente aconselhar outras, elas estão buscando conselhos. E é algo muito sério isso dentro da igreja, porque o Espírito Santo, agora eu vou entrar um pouco no que o Espírito Santo vinha falando comigo dentro do carro. A gente tem vestido uma capa de super-heróis. Deixa eu te dizer algo, o conhecimento, ele incha. Quando você não põe em prática, ele te torna soberbo. Tanto é que a Bíblia diz que o tolo é aquele que conhece e não põe em prática. Ele é chamado de tolo. Então muitas vezes a gente como igreja, a gente está inchado. Como assim, pastor Diego? A gente está inchado porque é mais fácil eu chegar para o meu irmão que está passando por uma enfermidade, uma doença, e dizer: meu irmão, creia, do que eu chegar e me pôr à disposição para ajudá-lo. Comprar um remédio, fazer uma canja, uma sopa, orar por ele. É muito mais fácil eu dizer que meu irmão está andando em pecado do que eu simplesmente ir na casa dele visitá-lo. E verdadeiramente a igreja não está fazendo isso. São poucos. Você conta de dedos. Você conta de dedo porque eu digo que eu já vivi essas coisas. Eu sei que tem pessoas aqui que viveram isso nesse período do Covid. Eu não estou apontando o dedo para ninguém, querido. Eu estou fazendo uma conferência aqui com o Espírito.
para que a gente se autoanalise e de fato a gente veja se a gente está muito conhecedor da palavra ao ponto de chegar num ponto de soberba, ou se a gente está pondo em prática tudo aquilo que a gente aprendeu. Se de fato a gente está amando o próximo, se de fato a gente está cuidando uns dos outros, se de fato a gente está pegando na mão do nosso irmão e dizer: ei, negão, vamos, eu vou orar com você. Aleluia. Aleluia. Efésios 1:3, não precisa abrir, só vai anotando aí para a gente ganhar tempo. Efésios 1:3 diz assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. É algo que me chama a atenção, em Cristo. E a pergunta que não quer calar é: por que nem todos estão desfrutando de prosperidade? E foi muito forte quando o Espírito Santo falou sobre honra e lealdade. Mas honra e lealdade é a quê? Primeiramente a palavra de Deus. Ele é um com a palavra. Se eu não tomo ele como precioso, eu vou trazer o conceito de honra para você entender. A palavra grega honra significa reverenciar, estimar, valorizar. O quanto temos dado valor a essa palavra? O quanto temos estimado essa palavra? Sabe que muitas vezes a gente tem uma Bíblia e não lê. Sabe que muitas vezes a gente está cheio de conhecimento e não põe em prática. E todas as vezes que a gente faz isso, a gente se torna tolo, insensato. E aí a gente cai nisso aqui: desonra ao que o Senhor é e representa para nós. Em Cristo significa que não basta Cristo estar em mim, eu também preciso estar em Cristo. É engraçado que a Bíblia diz bem assim, e é um dos temas do Rema. Era uma frase-chave do Rema: e conhecereis a verdade. Essa frase por si só, ela pode ser considerada falsa, porque muitos fizeram Rema e não foram libertos. Mas o problema é que a gente não lê o contexto todo do texto. Quando você pega essa palavra, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, e tira dentro do contexto, ela fica falha. Continue. Aí ele diz assim: se, a palavra se é um condicionante, ela está entrelaçando um texto ao outro. Se permanecerdes em mim e a minha palavra permanecerdes em vós. E o que é permanecer nele? É eu dar a honra devida a ele, é eu de fato viver os princípios dele, é eu de fato estimá-lo, honrá-lo como ele merece ser honrado. Sabe que muitas vezes eu ligo direto para o meu amigo, várias vezes no dia eu estou na rua, ligo para minha esposa: amor, você quer que eu te pegue em tal lugar e tal? E quantas vezes a gente tem ligado para o Espírito Santo? E eu estou falando no sentido figurado, mas quantas vezes a gente tem de fato ligado para o Senhor? Senhor, é por aqui mesmo que o Senhor quer que eu vá? Senhor, é por ali? Aleluia, Deus está falando, amados. Estamos numa conferência com o Espírito. Aleluia. Oh, glória a Deus. Sabe que o Espírito Santo falou muito forte comigo assim: filho, a minha presença, ela traz 3 consequências. Vai depender de como a gente vai agir de acordo com a presença dele. A primeira consequência que eu vou tratar aqui vai ser sobre o juízo de Deus. A presença de Deus, ela pode trazer juízo. Porque a gente está acostumado muito com uma palavra mais afagante para a nossa alma. Aquela coisa: você pode, você é mais que vencedor. Mas você sabe que a palavra de Deus, ela traz juízo. E eu vou trazer exemplos da palavra, vários exemplos. Outra coisa que a presença do Espírito Santo, a devida importância que eu vou dar a ele ou não, pode trazer para as nossas vidas é neutralidade. É onde muitas vezes, me desculpe, querido, mas eu vejo a igreja caindo nesse parâmetro. Neutralidade. O que é neutralidade? Tanto faz como tanto fez. É forte. E por último, prosperidade. Manifestação de fato daquilo que Cristo conquistou para nós. E o exemplo mais prático que eu trouxe, que eu consegui enxergar na Bíblia, foi uma história que ela traz todos esses contextos dentro dela. E fala sobre justamente um período em que o povo de Israel começou a corromper o seu coração, começou a adorar outros deuses.
Entenda o seguinte, querido, a Arca da Aliança, ela simbolizava a presença de Deus naquele lugar. E no período do profeta Eli, do sacerdote Eli, haviam 2 filhos, Ófines e Finéias. E eu quero tratar um pouco sobre isso. Dentro dessa história você vai ver o juízo de Deus se estabelecendo na vida de várias pessoas. Não só do povo de Deus, como nas pessoas do mundo também. Aqueles que não tinham aliança com a palavra. E a Bíblia relata que Ófines e Finéias eram homens prostitutos. Eles eram sacerdotes, homens separados por Deus para cuidar da Arca da Aliança. Sabe, querido, que entra um profeta, eu estou parafraseando, mas depois você pode pegar lá em Samuel, 1 Samuel, e ler todo esse texto. É uma história maravilhosa, linda, e Deus vai falar muitas coisas com você. Fala sobre família, fala sobre tudo essa história. E você vai ver que entra um profeta dentro da cidade, chega para corrigir o profeta Eli, o sacerdote Eli, ele chega e começa a dizer tudo o que Deus haveria de vir fazer, caso ele não mudasse o coração dele. E simplesmente a resposta que o sacerdote Eli diz para ele, fala bem assim: se Deus disse, está dito. É muito forte isso, querido. O coração dele já estava cauterizado, literalmente cauterizado. Mas de fato, Diego, o que foi que o sacerdote Eli recebeu como profecia da parte de Deus? O profeta veio para exortá-lo. E o profeta chega e começa a dizer: a sua casa é prostituta, vocês estão comendo o que é para ser ofertado a Deus. E aí a gente fala de dízimo e oferta. Aquilo que é para ser devolvido, as pessoas estão comendo. Aleluia! Sabe, queridos, ali fala sobre eles estarem se deitando com mulheres prostitutas na frente da tenda da aliança. É muita coisa, querido, forte. Era para eles já terem sido fulminados, mas Deus ainda, sobre sua misericórdia, vai lá e dá um recado. Mas o sacerdote ali simplesmente recusa aquele recado. Sabe que Deus simplesmente também usa Samuel. Samuel, que havia sido consagrado por Ana, a mãe dele, passou a viver junto com o sacerdote Eli, um menino novo. E aí eu vou trazer agora outro contexto para vocês, que você tem que entender que não é o meio que te transforma, porque Samuel era um homem de Deus e vivia dentro de uma casa onde haviam 2 irmãos, porque foram criados como irmãos, praticamente, Ófines e Finéias, e os 2 eram prostitutos, e Samuel não. Samuel se manteve íntegro, ao ponto de Deus muito tempo calado, sem se manifestar ao povo de Deus, justamente pela posição que o povo estava tomando, buscando idolatria, consagrando-se a ídolos, com imagens, estátuas e por aí vai. E Deus fala também com Samuel, ao ponto do sacerdote ali ameaçá-lo, jurá-lo, que se ele não dissesse, o negócio ia ficar feio para o lado dele. Vocês conhecem a história. Deus vem e fala com Samuel, Samuel vai até o sacerdote ali, não foi eu que te chamei, vai 3 vezes, depois ele diz, quando ele chamar pela terceira, chamar de novo, diga, Senhor, eis-me aqui. E aí Deus vai e fala tudo o que estava acontecendo. Samuel vai, expõe tudo ao sacerdote ali, mas continua do mesmo jeito. E aí eu digo, quantas vezes o Senhor vai ter que nos corrigir para que a gente alinhe de fato os nossos corações? E qual foi o recado de Deus? Aí acontece de ter uma guerra. O povo filisteu invade Israel, aquela cidade, e eles vão levar a Arca da Aliança, porque todas as vezes que levavam a Arca, a glória de Deus se manifestava, né? Mas, meu querido, não adianta você estar em adultério e achar que porque você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, que o demônio vai sair de você. A Bíblia fala de uns camaradazinhos que estavam pregando em nome de Jesus, que tomaram uma surra dos demônios. Eles chegaram para os camaradas: quem é você? Eu conheço o Paulo, eu conheço o Jesus, mas você? E cacete. E aí eles levam a arca, achando que o negócio ia funcionar. Chega lá no meio da batalha, morte. Morreram os 2, Ófines e Finéia. E de repente, não acaba por aí não o juízo de Deus. E de repente vem um mensageiro correndo, entra na cidade. O sacerdote ali já era um homem gordo, por comer muita gordura, que era para ser queimada ao Senhor, mas ele não esperava nem a carne cozinhar e comia em reverência. E aí o mensageiro chega, entra naquela cidade e diz: acabou de morrer o seu filho, seus 2 filhos, e a arca foi tomada. Na hora ele cai para trás, bate a nuca e morre. Mas não acaba por aí não. A mensagem chega agora
nora dele, uma das esposas do filho dele que estava grávida. Na hora que ela ouve que a arca de Deus foi tomada, ela entra em parto, ela pare naquele momento, dá a luz, e a palavra que sai da boca dela é Icabode, que significa foi-se a glória de Deus. Foi-se a glória de Deus. Querida, ela não estava nem preocupada com o marido, com o esposo, com o genro, com o sogro, perdão. Ela simplesmente deu a luz e disse Icabode, foi-se a glória de Deus, e morre. Meu Deus, o juízo de Deus sendo estabelecido sobre uma família, porque menosprezou, prostituiu. Quando você vê alguém, queridos, em evidência, e mesmo essa pessoa em evidência, menosprezando, se prostituindo dentro da igreja, não aponte o dedo. A gente tem um justo juiz, é Ele quem vai julgar, é Ele quem vai julgar. Sabe, queridos, mas a história não acaba por aí. Essa arca, ela é tomada pelo povo filisteu e ela é levada, e eles simplesmente colocam ela no templo de Dagon. E a história continua. Essa arca, ela passa por 3 cidades. Cada cidade que ela chegava, a primeira coisa que aconteceu foi, quando amanheceu, a estátua de Dagon estava prostrada diante da arca. A estátua estava prostrada diante da arca. Eles, sem entender, levantam a estátua e continua ali. De repente a estátua cai e se quebra toda, para mostrar que só existe um Senhor e um Deus. E de repente começa a se estabelecer sobre aquela cidade pragas, tumores, câncer vindo sobre aquele povo. E eles não aguentam e mandam para outra cidade filisteia. Não, leve para lá. Chega lá a mesma coisa. Não, leve para outra. Chega lá a mesma coisa. Até que eles reúnem as 5 principais cidades e decidem devolver aquela arca. Mas eles ainda têm dúvida que, de fato, era a presença de Deus que estava trazendo juízo sobre aquele lugar. E olha o que é que eles fazem. Eles simplesmente decidem, vamos fazer o seguinte, prepare aí uma oferta generosa, ouro, isso, aquilo, outro, com a imagem das coisas que, as pragas que vieram, 5 pedras de tumores, mostrando que era isso, ratos, foi muita praga, eu estou ganhando tempo. Eu só quero que você compreenda o juízo de Deus se estabelecendo sobre aquela cidade. E de repente eles preparam isso tudo, mas perceba como eles quiseram colocar Deus à prova para saber de fato se era Deus, se era a presença de Deus que estava causando aquilo. Porque, meu querido, deixa eu te dizer um negócio. Deus não coabita com as trevas. Deus não coabita com as trevas. Não é que Deus simplesmente levou a desgraça para aquele lugar. É porque a luz, quando ela chega nas trevas, ela resplandece. Ela expõe a sujeira, ela expõe o pecado. É por isso que se chama conferência. Quando você entra na presença de Deus, você começa a se conferir. Você começa a dizer, meu Deus, eu estou errando nisso, eu estou errando naquilo. A palavra está me mostrando aonde eu estou falhando e eu preciso mudar. Porque se eu não mudo, não é que Deus me matou, mas é porque o meu pecado, que agora está em evidência, vai mostrar para mim o meu caminho, que é caminho de morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Aleluia! E olha o que é que eles fazem. Eles pegam 2 vacas recém-paridas, e quem aqui cria vaca ou já teve experiência de estar perto de vaca recém-parida, deixa eu te contar uma história bem rápida minha. Certa feita eu fui numa fazenda e tinha uma vaca parida de um lado e um bezerro do outro, coisa como se o bezerro está aqui e a vaca ali naquela outra parede. E a galera foi arrancar a cana no canavial, e eu, meninão, com medo de furar os pés de espinho, fui calçar uma bota. No que eu estou calçando a bota, a galera partiu em comboio para lá. A vaca ficou de boa. Meu amigo, no que eu estou passando aqui, tremendo, joelho batendo em joelho, e eu fui. Daqui a pouco, essa vaca achou que, não sei que bexiga passou na cabeça dela. A barata está quieta ali. Ela, não sei o que foi que aconteceu, que ela achou que eu ia para perto do bezerro dela, porque, em tese, eu fui mais perto do menor, né? Falei, naquele é grande demais, deixa eu vir mais para cá. Foi meu erro, eu acho. Meu amigo, essa vaca me deu uma carreira. Ela veio atrás de mim, mas violenta mesmo, para me derrubar. Eu só lembro que quando eu comecei a correr, eu senti que o sapato voou, a bota voou, o espinho não existia mais. As minhas pernas fluíam velozmente. Eu acredito que se tivesse um rio, eu passava correndo. Pode ter certeza disso. O medo era tanto que eu só sentia o calcanhar batendo na bunda aqui, carreira, carreira, carreira. Eu só escutei a dona da vaca lá de cima do sítio falar bem assim, vaca,
Aí a vaca parou, mas aí também eu já estava longe, meu amigo, ela não ia me pegar nunca. Mas o que é que eu quero dizer com essa história? Que aparentemente é um pouco engraçada. Vamos voltar para o povo filisteu. Eles pegam 2 vacas recém-paridas e atrelam ela na carroça ao qual a arca estava colocada. Meu querido, uma vaca recém-parida, ela jamais vai sair de perto do seu bezerro. Aí eles prendem os bezerros no curral e eles dizem assim: bom, se a vaca for nesse caminho, que é o caminho da cidade de Israel, onde a arca deveria estar, é porque de fato foi Deus que trouxe essas pragas para a gente. Se não for, foi apenas coincidência. E o que é que acontece? Surpreendentemente, as vacas vão pelo caminho qual deveria ir, para de fato devolver a arca da aliança. Mas elas não vão caladas, elas vão mugindo o caminho inteiro. O mugido da vaca é um chamado para o seu filhote. Mas deixa eu te dizer algo: a presença de Deus vai além da natureza do animal. Na natureza dela, no natural, essa vaca jamais iria deixar seu filhote de livre e espontânea vontade. É muito difícil você arrastar uma vaca dessa pelo cabresto, que dirá você soltar ela e ela sair. Aí eu fico imaginando quantos anjos não deveriam estar ali estocando aquela vaca, a palavra de Deus dizendo vá. É quando eu me lembro também da história de Jonas, que foi engolido por um peixe e cuspido em tal lugar. Os animais, querido, toda a terra, a criação é dele, devem obediência a ele. Ou você acha que o leão, o touro, a vaca e todos os animais selvagens se juntaram com os animais domésticos e entraram numa arca de livre e espontânea vontade sem um comer o outro? Comando de Deus, meu querido. Quando Deus manda, o natural se transforma em sobrenatural. É inadmissível você ver animais que comem uns aos outros andando juntos para um propósito de Deus. Mas deixa eu dizer um negócio, é o sobrenatural de Deus, querido. Não se explica. Não se explica. Mas sabe, queridos, que o juízo não para por aí. A arca chega naquela cidade e o povo começa a festejar. Acontece que a tampa da arca estava aberta. Vão uns engraçadinhos lá querer olhar dentro da arca. 70 pessoas foram fulminadas vivas naquele momento. Ah, foi Deus que matou? Não, querido. É a pessoa que estava em pecado que foi lá se expor a uma glória. Uau! 70 pessoas são fulminadas, o povo entra em pavor e diz: não, essa arca não pode ficar aqui. E simplesmente eles levam a arca para a casa de Abinadab. E dentro dessa história da arca na casa de Abinadab é onde você vai ver o que muitas vezes a igreja está vivendo: a neutralidade. O filho de Abinadab foi consagrado para poder cuidar daquela arca, tomar conta. Passam-se exatamente 20 anos e nada acontece. A Bíblia não relata nada. Nada em que sentido? Por que eu estou dizendo nada? Porque mais à frente você vai ver a história de Obed-Edom. 20 anos, 3 meses. 20 anos, 3 meses. Aí é quando muitas vezes a cabeça de alguns crentes dão um curto. Como assim? Eu já estou há 20 anos dentro da igreja, ele chegou agora e já foi consagrado. Fala, Deus. Como assim? Eu estou há 20 anos ali servindo ao pastor, dizimando, ofertando. Aquela pessoa chegou agora e já está na liderança, já foi colocado em evidência. Como assim, pastor Wagner? Como assim, pastor Wagner? A própria mente da gente às vezes dá parafuso. Porque muitas vezes eu me dizia: eu não sou filho de pastor. Eu não venho de família nenhuma que tem pastor. Eu sou o primeiro crente da minha família. Fui muito julgado, até hoje sou. E eu dizia: eu não sou filho de pastor, eu não tenho um peixe. Mas aí o Espírito Santo diz: realmente, você tem um tubarão. Porque não se trata de ter um peixe, de ser filho de pastor, de não ser. Se trata simplesmente, meu querido, de você reverenciá-lo como ele tem que ser reverenciado. E no tempo certo, você vai entrar na chamada. Dentro dessa questão do juízo de Deus, eu quero trazer um alerta aos pais. Que alerta é esse, pastor Diego? Eu gosto muito do Instagram, eu vejo muitos reels, eu vejo muitos stories. E eu acompanho algumas pessoas da nossa igreja aqui. E deixa eu dizer algo, pasmem. Tem jovens, adolescentes da nossa igreja
o qual papai e mamãe seguem no Instagram, são pessoas que estão soltas, que estão postando coisas que não agradam a Deus. Recentemente eu mandei para a mama Cássia, dei um print. Isso não é fofoca não, querido. Eu não espalhei para ninguém da igreja, não contei com ninguém. Eu cheguei para a minha autoridade, os pastores da igreja, o anjo da igreja, e eu levei a causa para eles. Eu falei: pastor, aparentemente você não vê nada demais, a foto de uma pessoa ali, mas quando você para ouvir atentamente a letra da música, vulgar, uma criança, e a letra da música falando: sentadão, senta aqui, safada, e aquilo me chocou. E o meu choque não foi só por aquilo não, porque tinham curtidas de outras pessoas dentro da igreja, curtindo aquela foto. Ou curtiram, eu prefiro acreditar que curtiram só porque viram a imagem, que às vezes você vai passando, vê uma foto, tal, curte, tal, não sei o que. Cuidado com o que você anda curtindo, porque às vezes você não está vendo o contexto. Às vezes tem uma foto, tem mais 3 depois naquela sequência, e você curte a primeira, mas a sua curtida está ali para todas as outras. E às vezes você não para nem para ouvir a letra da música. Eu precisei ouvir 3 vezes a letra da música para de fato cair a ficha. Eu falei: não condiz, literalmente não condiz. E aí é quando o mundo às vezes se espanta: o que é que tem? É a música do momento, é só uma letra. Não é só uma letra. Quando eu mandei para a mama, e eu só mandei um print, tem vários, ela se espantou, ela falou: misericórdia, meu filho, a gente precisa tomar uma ação, uma atitude. E deixa eu te dizer uma coisa: se eu ver seu Instagram, meu querido, pode ter certeza, se estiver fora, desalinhado, eu vou conversar com nossa mama. Se eu não for até você e conversar em amor, eu não vou te julgar, pode ter certeza disso. Não é julgamento, é amor. Não é julgamento, é amor. Porque eu entendo que às vezes existem pessoas que não têm tanta consciência do poder que uma letra de uma música tem, e às vezes posta porque é jovem, adolescente, está na moda, todo mundo ouve, é a moda, o batidão da moda. E pesa, queridos, pesa. A igreja não pode se prostituir com as coisas do mundo, a igreja tem que ser santa, a igreja tem que ser imaculada. Aleluia. E sabe, queridos, a arca foi para a casa de Abinadab, e ali houve uma neutralidade. Nada aconteceu. E sabe que eu vivi isso na minha vida por muito tempo. Eu conhecia a palavra de Deus, e eu via nada acontecendo na minha vida, mas eu não punha em prática. Eu colocava em prática algumas coisas, outras não. Ora eu dizimava, ora não. Então eu andava tipo como a onda do mar. Ora vai para frente, ora vai para trás, ora vai para frente, ora vai para trás. Deus não é menino, querido. Deus não se zomba. Não acho que você vai estar na prostituição e Deus vai estar derramando bênção sobre a sua vida para você envergonhar o evangelho. Já basta o mundo fazendo isso. Já basta o mundo fazendo isso. E eu estou falando de mim, pecados que eu tinha. E deixa eu trazer um alerta para a igreja. Tire a capa de super-herói. Converse comigo, venha conversar comigo. Você não vai encontrar julgamento em mim. Converse com o seu pastor. Você não vai encontrar julgamento nele, ele vai querer te ajudar. Às vezes a gente veste uma capa de super-herói e a gente não quer dizer que está enfermo. Eu dizer que estou enfermo, eu sou pastor, eu estou como pastor em treinamento ali. Se eu disser que estou enfermo, a igreja vai achar o quê? Está em pecado? Está em adultério? Não acho que é exagero não, que é assim que pensam. O Wilson passou um perrengue, quase morreu. O Wilson, tenha fé. Meu querido, Deus abomina isso. Deixa eu te dizer isso, vou repetir: Deus abomina isso. Não veja alguém passando frio e diga tenha fé. Não, vá lá e dê um agasalho. Não veja alguém passando fome e vá lá: meu querido, tenha fé. Deus já te deu, Deus já te enriqueceu. Ninguém sabe das coisas que eu faço no bastidores, mas eu já cheguei para vários jovens, para várias pessoas, sem precisar estar. O galardão vem dele, não vem de homens não.
Já teve momentos que eu estava sem dinheiro no bolso. Beta me chamou uma vez para ir para a pizzaria. Eu falei, Beta, eu estou zerado. Só vou receber dinheiro tal dia. Ela, gente, Preto, vamos, a gente come junto. Onde come um, come dois. Onde come dois, come três. Isso é a igreja, gente. Isso é ser igreja. Sabe, querido, eu acho que precisa mais essa comunhão. Eu estou falando de coisas que são da minha vida e coisas que eu sei. Sem citar nome, sem expor ninguém. Tem pessoas aqui dentro da nossa igreja que eu vou citar vários exemplos de profissão para que não dê na cara. Que é advogado, que é médico, que é engenheiro, que é promotor. E às vezes as pessoas só vão procurar elas com interesse no que elas podem dar. Se é um médico, fulano, você pode passar uma receita para mim. Nunca deu uma paz do Senhor para aquela pessoa. Nunca deu um abraço naquela pessoa. E deixa eu dizer um negócio, não precisa ser profeta para abraçar, não. Basta você estar no momento de louvor e você ver a pessoa um pouco com afeição triste, porque o momento do louvor é um momento para a gente estar, sabe, adorando, entregando a Deus. E de repente você vê um irmão ali triste, cabisbaixo. Meu querido, não ache que é pecado não, vá lá e dê um abraço. Vá lá e dê um abraço, ame aquela pessoa. Diga, eu estou aqui, você não precisa ser profeta de Deus não. Ei, eu estou aqui. Eu já fiz isso no último culto. Olhei para a pessoa com semblante caído, um louvorzão lindo, maravilhoso. Eu não falei nada, eu não precisei profetizar, eu não precisei rodar no manto. A pessoa não caiu, mas quando eu abracei, a unção saltou de dentro de mim para a vida dela. E ela começou a chorar. E eu não precisei falar uma palavra que seja, eu não precisei entrar no ministério profético. Só fui e abracei. Um abraço despedaça jugo. Já teve situações de eu estar aqui na frente e orando a Deus e dizendo, Senhor, eu só preciso de um abraço. Eu só preciso de um abraço, Gigi. Sabe aquele dia que você está atribulado por dentro e você dizendo, Pai, eu preciso de uma confirmação, só um abraço, mais nada. Eu não quero uma palavra de conhecimento, eu não quero uma palavra de sabedoria, eu só quero um abraço para eu entender que eu sou amado pelo Senhor. Aí vem de lá para cá logo quem? Sandrão. Oh, que eu chamo de abraço de urso. Ela me dá um abraço, meu querido. Deixa eu dizer um negócio para você. Despedaça todo o jugo. Cai por terra todo o peso. Você consegue receber do amor de Deus. Você consegue compreender. Cara, eu sou amado. Uau! A igreja precisa abraçar mais. A gente precisa olhar mais um no rosto do outro. Negão, você está bem? Está precisando de alguma coisa? Está se sentindo só? Tem pessoas dentro da igreja desviando porque estão sós. E não é porque está só porque ela tem vergonha. Às vezes diz, não, é porque está só porque fizeram aquela panelinha em um canto e esqueceram dela naquele canto. Cansa. Tem horas que cansa. As pessoas acham que porque eu sou pastor em treinamento aqui, eu vivo na casa do pastor. Vocês não têm ideia de quantas vezes a gente se fala por dia. Passa a semana, às vezes a gente não troca uma palavra. Normal. Às vezes a pessoa me vê chegando com um carrão bem arrumado, de sapato caro, isso, aquilo, outro, e às vezes não sabe que eu estou sem R$1 no bolso. E por favor, ninguém se levante para ofertar, que eu não quero. Para não parecer que eu estou... Por favor, se fizer isso, eu vou dizer, devolve para a igreja. Não, porque pode acontecer, tem ministro que faz isso de propósito. Se acontecer isso, pode ter certeza, eu digo na hora, é para o dízimo da igreja, é para a oferta. Não quero. Sabe, queridos, para de olhar a capa. Sabe, Vanusa, você não tem noção da alegria que me deu quando você me deu aquela sopa. Eu tinha condições de comprar aquela sopa. Uma sopa. Você não tem noção da alegria que me deu. Como Deus falou comigo. Amém, eu sei disso, eu acredito nisso. Ela faz parte do departamento de evangelismo onde eu sou líder. É meu líder para você, para honrar a sua vida. Cara, uma sopa, R$5.
Não é questão de valor, é a atenção que você está dando para a pessoa. Agora se coloque no lugar daquela pessoa que é um médico, que é um advogado, que você só procura para pedir. Caramba! Vá abraçar ela, vá perguntar se ela está bem. Ore por ela, diga: eu estou orando por você. Se eu falar alguma coisa de errado, depois o pastor me corrija. Mas eu estou falando guiado pelo Espírito. Se acontecer de eu me exceder em algum ponto, eu aceito todas as correções que vêm dele. Todas. "20 anos de crente. E às vezes a gente não vê nada acontecendo na nossa vida. Será que não está faltando esse abraço? Para destravar coisas. Porque às vezes a gente quer tanto ser abraçado e não abraça. 20 anos de crente. E não abre a boca às vezes para dizer que ama o marido. E vice-versa. 20 anos de crente. E não honra a esposa como tem que honrar. Sabe, querido, o evangelho é isso, são pequenas coisas. É o dia a dia. É aquela comunhão do lar. Às vezes a gente olha para as pessoas e julga muito pelo que vê. Aquela profeta, meu Deus, quando abre a boca cospe fogo, canela de fogo, sapatinho de fogo. Eu já ouvi tanta coisa. Aí a Bíblia diz bem assim: ei, toda árvore é conhecida pelo seu fruto. Quer me conhecer de verdade? Qualquer um aqui quer me conhecer de verdade? Olhe para a minha família. Converse com a minha esposa, veja se ela é feliz. Veja meus filhos, se eles exalam amor. Eles são meus frutos. Que eu posso chegar aqui, querido, e profetizar. Eu posso conhecer coisas de algumas pessoas e chegar aqui e me mover no espírito e profetizar. Mas quer me conhecer de verdade? Tenha comunhão comigo. Entenda que eu sou falho, que eu tenho defeitos. Quanto mais você se aproximar de mim, talvez mais você possa se arranhar. Porque você vai perceber que talvez eu não seja esse cara tão elegante de frente aqui, porque se eu ficar de lado mostra a barriga. Aí eu fico de frente para não dar aparência. Talvez eu não vá se surpreender. Poxa, Diego é assim. Diego corre no carro. Eu sou falho. Eu sei que tem coisas que eu preciso mudar e eu peço sabedoria a Deus todos os dias. Às vezes, quando eu estou conversando com a minha esposa, discutindo não é brigando, é discutindo, discorrendo sobre algum assunto. Quem olhar de fora vai pensar que eu estou brigando. Porque o meu tom de voz, o meu timbre, é um timbre muito forte. E aí, às vezes, a pessoa pode... Minha esposa não se acostumou ainda. Ela fala baixo, eu estou do seu lado. Daí eu estou falando baixo. Aí ela já sabe que isso me irrita. Aí todas as vezes que a gente está discutindo sobre algo, mesmo que eu esteja falando baixo, ela fala embaixo. Aí pronto, mentira do céu. Eu estou falando baixo, rapaz. É minha voz que é grossa. Venha para perto. Me convide. Cara, eu sou uma pessoa prestativa demais. Eu já saí daqui de Aracaju, meia-noite, para resgatar meu primo em Salvador, na linha verde, já perto da entrada de Salvador mesmo, da Bahia, para rebocar o carro dele, porque ele ia gastar mais de R$800 com um guincho, com um frete, que o carro dele quebrou. Eu peguei uma corda, um cambão e fui lá trazer ele para cá. E só cobrei o combustível do meu carro. Na época eu não tinha condições, cobrei o combustível. Mas entendo que eu também tenho outras falhas. Eu sou um cara que você precisar. Se você chegar para mim 1h da manhã, Diegão, meu carro quebrou aqui, me socorra, eu vou onde você estiver. Pode ter certeza disso. Nós sabemos que é verdade. Se você disser, vamos fazer um jantar, eu faço questão de levar o melhor peixe, o melhor camarão. Eu faço isso porque é meu, tá em mim. Às vezes eu exagero demais. Sobra comida para cá, é sério, às vezes eu exagero. É meu. Mas eu também sou falho. Me ame com as minhas virtudes, mas também me ame com as minhas falhas. O cara é Bolsonaro, o outro é Lula. Meu querido, eu estou pouco me lixando para o que ele é. Eu vou amar ele do mesmo jeito.
vou amar ele do mesmo jeito. Ah, mas não pode cristão votar em esquerda. Meu querido, é com ele Deus. Talvez a visão que ele tenha da esquerda não seja a visão que eu tenha. Tchau. Talvez ele tenha sido favorecido em algumas coisas e que muitas vezes a política traz esse favorecimento. Eu não vou demonizar a esquerda no sentido de dizer que eles nunca fizeram nada. Em que sentido? Entenda. Há um programa chamado Minha Casa Minha Vida. Ah, não foi eles que criaram. Beleza, mas deram muitas casas para muitas pessoas. E aquelas pessoas que receberam, mesmo sem ter sido o programa deles, olham para eles e vão dizer, caramba, eu recebi uma casa. Imagina o seguinte a situação. Você hoje está aqui, precisando de um carro. Aí alguém vem, um diabo vem aí e te dá um carro, sem você saber que é um diabo. Uma pessoa ruim vem e te dá um carro. Eu queria te ofertar na sua vida. Dificilmente você vai chegar, dificilmente você vai consagrar, vai orar a Deus, mas dificilmente você vai chegar e vai permitir que alguém fale mal daquela pessoa. Vamos voltar. Sabe, queridos, isso é a questão. Oi? Gostou? Receba. Carro turbo, é? Olha aí. Marcelo já vai fazer o curso, viu? Marcelo, não sei nem se tem carteira de motorista. Tem cara de quem não anda nem de bicicleta. Mas enfim, gente, isso é algo verídico. A neutralidade, você pode ter o Espírito Santo, você pode, Deus está habitando em você, porque você já confessou Cristo. Mas você pode passar 20 anos de Cristo vivendo, 20 anos de Evangelho, vivendo mediocremente. Aí você volta, vamos agora para a parte boa do Evangelho. Quando você de fato honra. Você vai ver um homem, eu não vou narrar toda a história, mas quando Davi assumiu como rei, ele procurou logo saber onde é que estava a arca e manda buscar a arca da casa de Abinadab. E quando ele vem trazendo a arca tropeça, eles trouxeram de forma errada, não vou entrar em detalhes, era para ser trazida no ombro dos sacerdotes e por aí vai. Existiam as pessoas corretas que deveriam carregar a arca, não era qualquer um, então existia toda uma liturgia para ser cumprida. E eles simplesmente decidem fazer igual aos filisteus, coloca numa carroça e traz. A arca tropeça, o camarada vai lá botar a mão, morre na hora. Meu Deus, Deus matou o cara. Davi se entristeceu, se apavorou, voltou. Como pode eu trazer essa arca agora? Você vê como às vezes a falta do conhecimento do que foi que aconteceu. Então eles entenderam que tinha sido trazido de forma errada. Mas nesse período a arca fica na casa de Obed-Edom. Meu querido, deixa eu dizer um negócio. A Bíblia fala que ele e toda a sua família prosperaram. Prosperaram ao ponto de os rumores chegarem ao ouvido de Davi. Entenda, querido, quando você estiver lá na sua casa, você vai prosperar tanto que a cidade inteira vai ouvir esses rumores que você está prosperando. Você não vai precisar estar levantando uma placa dizendo, ei, eu estou prosperando, ei, minha conta bancária agora é essa, ó, eu estou de carro novo, ó, eu estou de roupa boa. Não, querido, naturalmente as pessoas vão olhar e vão perceber, rapaz, Filipinho está se vestindo diferente, Filipinho está mais bonito, está fazendo sabe? Você começa a ter prazer em se alinhar mais para poder que o nome de Deus seja glorificado. Você já imaginou se eu viesse pregar aqui de sandália, bermuda rasgada? Vocês iam olhar para mim e eu queria ofertar na minha vida. Rapaz, por pena. Mas deixa eu te dizer um negócio. A gente tem uma liturgia aqui dentro da igreja onde todos os pastores vestem um terno dia de domingo. Por mais de 6 meses eu vim com o mesmo terno. E não era porque eu não tinha dinheiro para comprar mesmo. É R$400 o paletó. O mais barato, filhinha. Das lojinhas mais baratas, é 400 pilha. Mas eu não tinha dinheiro. Não é que eu não tinha dinheiro, é que minha demanda de contas a pagar era muito grande. Mas eu vim em 6 meses com o mesmo terno. Era preto. Mudava a camisa de dentro, botava rosa, azul, verde, amarela. Mudava a calça, vinha de calça jeans, calça colorida. Mas o terno em cima, pode prestar atenção, era preto. Aí presta atenção, aí Deus vai e me abençoa grandemente em coisas que eu estava fazendo, no secular, nas obras. De repente eu boto um blazerzão azul.
Aí quando eu chego com o blazer azul, eu só vejo os comentários. Caramba, que blazer lindo. Que blazer lindo. Rapaz, e como ficou bem em você. Aí eu pensando, escondeu até a barriga, né? Mas sabe, querido, você não vai precisar. Em nenhum momento eu cheguei para ninguém para dizer que estava precisando de um paletó, de um terno. Não precisei. Eu passei com o que eu tinha. Eu vinha todos os cultos eu estava ali com o mesmo terno, mesmo paletó, e louvando, e adorando a Deus. E ninguém se percebeu, se não percebeu, estou nem aí. Se percebeu e endureceu o coração, dê conta a Deus. Se não percebeu, passe a olhar mais para as pessoas. Olhe para as pessoas, veja como elas se vestem, perceba se elas estão repetindo muito as vestes. É uma dica, queridos. Às vezes a pessoa está ali com a mesma veste, o mesmo sapato, todo culto, o mesmo sapato. Você fala, tem alguma coisa errada. Aí você começa a observar, cara, eu vou ofertar um sapato na vida dela. E não é por necessidade não, querido. Ivan, todo mundo conhece Ivan. A maioria que conhece Ivan tem condições, mora no Maicai. No dia que eu fui ministrar no Rema, eu fiz questão de honrar a vida dele. Eu fui numa loja e comprei um sapato social para ele. Fui honrar a vida dele, eu queria honrei a vida dos diáconos. Levantei uma oferta, todos os monitores que estavam ali 2 anos acompanhando a gente, levantei uma oferta e entreguei para eles. Eu falei, Ivan, você não tem parte nessa oferta não, porque o Senhor mandou eu te dar isso. Ele começou a chorar, querido. Porque era um cara que tinha condições, mas nunca tinha recebido um presente de ninguém do povo de Deus. Às vezes aquele cara que você acha que é rico, precisa às vezes receber um presente para se sentir amado. Uau! Que palavra gostosa de se ouvir. Que unção maravilhosa para... Que conferência maravilhosa. Aleluia. E sabe, querido, eu não precisei gritar. Ei, estou com um terno novo, viu? As pessoas naturalmente perceberam. Só vinha de preto. Quando eu botei um azul, inclusive essa calça veio junto. Quando eu botei um azul, galera, uau! Que terno lindo, Diego. Que terno lindo foi que você comprou? Aí eu fui ali no shopping, na loja, paguei um precinho show, ótimo, barato, não foi caro não. Simples assim. Meu Deus. O evangelho é muito mais simples do que a gente imagina, queridos. A Bíblia é maravilhoso quando a Bíblia diz que é muito melhor dar do que receber. Eu já estou terminando a palavra. É muito melhor dar do que receber. Eu cheguei, Gigi, numa estação da minha vida. Gigi profetizou sobre a minha empresa. Quando a igreja ainda era a igreja aqui, a outra, lembra, Gigi? Você falou, você vai ter a sua empresa. Isso, culto de consagração. Creia, eu vejo você assinando, você vai ter seu CNPJ. Cara, glória a Deus. Hoje eu tenho e desfruto disso. Mas ninguém sabe o processo, Gigi, que eu passei para chegar onde eu estou hoje. Ninguém sabe quantos não eu precisei ouvir. Ninguém sabe quantas vergonhas eu passei e me calei. Converse com a minha esposa, se você tiver intimidade com ela, que você vai saber de algumas coisas. Amém. Honrou mesmo. E eu devo tudo a ele, Gigi. Se eu tenho alguma coisa hoje aqui na minha vida, seja ela material ou espiritual, eu devo ao Senhor. Se eu vejo a minha família, Gigi, prosperando, eu vejo meus filhos crescendo, e meu Deus, como meu coração se alegra. Não existe alegria maior na minha vida quando eu vejo meus filhos sorrindo, correndo, sendo honrado onde eles vão. Meu Deus, meu filho passou por um momento perrengue, ficou internado 5 dias com pneumonia, a gente crendo, ninguém estava em pecado. Nai, amor, o que foi que a gente fez de errado? Eu falei, não, minha filha.
É só para Deus ser honrado e glorificado e acabou. Era para a gente ficar 10 dias, a gente declarando, vai sair na metade do tempo. Quando foi 5 dias, a médica pediu novamente os exames. A médica disse, eu não entendo o que foi que aconteceu, mas o pulmão dele está limpo. E sabe qual foi a alegria dele? Papai, as pessoas estão com saudade de mim. Diante de Deus, querido, quando ele chegou aqui na igreja, a primeira coisa que ele fez, viu vovó Eliane, que ele chama de vovó Eliane, ele veio correndo lá para cá. Estou aqui, você sentiu saudade de mim? Cara, isso não tem preço. Uma criança já tem entendimento de que tem que ser lembrada uns aos outros. Se a gente passar a se importar mais uns com os outros, você não vai ver ninguém saindo dessa igreja. Aleluia. É só. Eu sou chorão mesmo. Eu não consigo não ser, vendo tudo que Deus fez na minha vida. Beta sabe, Roberta, o Major. Quando eu comecei minha caminhada cristã, eles começaram junto com a gente. Eu me alegro tanto em ter vocês aqui que vocês não têm ideia. Muito, muito, muito. E eu creio que Deus ainda vai honrar muito a vida de vocês. Deus vai honrar muito a vida de vocês. Sabe, Gustavo? Há lugares de destaque para a sua vida. Você acha que já chegou num lugar alto. Ainda não chegou. Não aonde Deus quer de fato te levar. Não ainda onde Deus quer te levar de fato. Lugar de destaque. Porque por mais que você seja grande e aparenta ser, sabe aquele cara grande, malvadão, é um meninão, coração, meu Deus, e tem aprendido a ser um ofertante generoso, tem aprendido a se desprender das coisas. Deixa eu dizer algo pelo Espírito. Se desprenda mais. Se desprenda mais. Quanto mais você se desprender, estou falando debaixo de uma unção. Quanto mais você se desprender, mais Deus vai derramar na sua vida. Vai ser tão avassalador que você não vai entender. Quanto mais você achar que está saindo, mais é que vai estar entrando. E eu estou falando de dinheiro, de finanças. Cuide como precioso da sua esposa, da sua filha, do seu filho. Não espere sentir desejo, vontade. Leve eles para jantar fora. Honre a vida deles, cuide dela, pague salão para ela, cuide da sua filha, honre a vida do seu filho. Coloque eles num lugar assim, ó, de excelência. E você vai ver Deus derramar algo na sua vida que você não vai conseguir nem mensurar, nem contabilizar. Deus, ele tem negócios com família. Deus, ele tem negócios com família. Não é à toa que a igreja é chamada Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Deus ama a família. Pode prestar atenção aonde é que o diabo mais tem tentado destruir a família. Porque Deus ama a família. E quando Deus encontra um homem, porque o homem é o sacerdote do lar. Já acabou meu tempo, mas eu preciso falar isso para finalizar. Quando o homem se coloca na posição de honrar a sua família, meu querido, não há impedimento para Deus. Eu tenho visto Deus de abrir tantas portas para mim, coisas que eu nem imaginei, só porque eu decidi honrar minha família. Olhar para os meus filhos todos os dias, sem exceção. Te amo, você é minha vida. Para os dois, cheiro no pescoço, o pequenininho ri que se acaba. Você é meu tataticho bebê, que tem uma lagartixa que fica lá fora de casa. Eu tenho coisa com o bicho, tá ali ainda. Tem uma lagartixa que mora na casa, na parte de fora ali. E todas as vezes que a gente passa, meu pequenininho chama de lagartixa bebê, porque ela é pequena, né? Não é tão pequena, mas é pequena. Aí ele não sabe falar, ele fala tatatixa. Aí eu chamo ele de meu tataticho bebê.
para finalizar, quer viver de fato essa prosperidade que vai além das finanças, que se trata paz, alegria. Quando eu comecei a andar em comum acordo com a minha esposa, honrando ela, e eu estou falando de honrar avassaladoramente, coisas que às vezes ia faltar no meu bolso, e eu cheguei e falei, eu vou dar, eu vou falar. Já teve situações de Deus chegar e falar, dê um pix para ela de R$500. Eu fui e dei um pix para ela de R$500, sem nada, sem motivo, sem nem para quê. Meu querido, você vai ter sua esposa assim aí. E eu não estou falando na troca não, mas porque você está dando com amor, com alegria. Se você me der, eu vou ficar assim com você. Que dirá a esposa? E eu estou falando R$500 porque foi algo que me custou. Vocês não têm ideia como me custou, mas eu fiz questão de dar. Se o seu melhor é R$50, é um sorvete, faça. Deus é bom. Quinho, você vai finalizar? Obrigado, gente. Foi o que Deus falou no meu coração.